Fala galera, beleza? Terabyte com mais um vídeo aqui pra vocês. Pessoal, nesse vídeo nós iremos falar sobre um processador da AMD Ryzen, que é o Ryzen 7 5100X 3D. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês tudo sobre ele e por que ele pode ser uma boa opção para você poder montar no seu PC Gamer e ser feliz com esse processador. Então chega de enrolação e bora pro que interessa. Então beleza pessoal, vamos começar falando aqui com as especificações técnicas do processador no próprio site oficial da AMD. Vamos começar falando com a contagem de núcleos, que tem seus exatos 8 núcleos e 16 threads também, né? Ou seja, para multitarefa você não vai passar sufoco com esse processador, porque ele tem bastante núcleos e threads para poder abrir vários programas ao mesmo tempo. Então em relação a isso você vai ficar super tranquilo. Ele também tem um clock base de 3.4 e o clock boost pode chegar até 4.5. Ou seja, a nível de frequência, se você for comparar com outros processadores, esse processador ele tem uma frequência um pouquinho mais abaixo do que comparado com outros processadores aí, né, da AMD. Mas é claro que para um processador ser bom, não basta só ter alta frequência. Existem vários outros fatores que contribuem também para o processador ter um excelente desempenho em jogos, em tudo que você for fazer no computador. Então vamos falar do cache L1, que ele tem 512 KB, o L2 já tem 4 MB e o L3 tem seus exatos 96 MB. O que é algo bem diferente, porque normalmente os processadores da AMD eles contam com 32 MB no cache L3 ali, que é o máximo aí que eles têm de cache. Então isso daí já é um fator bem interessante e eu vou explicar mais sobre isso ao decorrer do vídeo. Então assista até o final para vocês entenderem o quão bom esse processador pode ser, e pode ser uma excelente opção para você montar no seu PC Gamer. Aqui na parte de conectividade nós temos o PCI Express 4.0, que ele é compatível, tipo de memória DDR4 e a frequência máxima vai até 3200 MHz aí, né, que é garantido pela AMD que vai funcionar, beleza? Tem gente que bota mais do que isso, mas aí já não é garantido pela AMD. E olha só que interessante, nós temos aqui que é tecnologias compatíveis. Nós temos aqui o AMD 3D V-Cache, ou seja, uma tecnologia nova aí, né, que a AMD lançou, no caso ano passado, né, que foi a data que esse processador foi lançado, e é uma tecnologia bem diferente que tem um envolvimento com cache. E agora eu vou explicar para vocês que tecnologia é essa e como que ela funciona. Eu entrei aqui no site da Adrenaline pra gente poder dar uma conferida, né, a mais em relação às informações que eles têm a respeito dessa nova tecnologia da AMD. E aqui diz o seguinte: dizem que memórias em processadores trazem um desafio, dados que precisam ser buscados na RAM ou até no armazenamento levam muito tempo para ser necessário. Então, quanto mais cache, como está escrito aqui, quanto mais cache, mais oportunidades os algoritmos de predição acertarem qual é o próximo dado. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Aqui está querendo dizer o seguinte, que o cache, pessoal, para você que não sabe como funciona, qual é a função, ela serve para poder armazenar ali os dados ali, né, temporários e tal, para poder levar até o processador de forma bem mais rápida do que se o processador fosse acessar a memória RAM. Por mais que a memória RAM seja um componente, seja uma peça muito rápida a nível de transferência de dados, o cache ele é muito mais rápido ainda, porque ele fica mais próximo do processador. Aliás, ele fica dentro do processador, dentro do die do processador. Então a passagem de informação entre o cache e o processador, ou o processador e a memória RAM, é muito diferente, é muito mais rápido, né? Se eu não me engano é de 8 a 10 nanosegundos de velocidade entre a informação do cache para o processador. Então isso daí, como você pode ver, já é uma grande vantagem. Por exemplo, quando você estiver rodando um jogo e tal, ele pode ser que ele carregue ali as informações de forma muito mais rápida ali e processe tudo mais rápido, por conta dessa quantidade de cache, que são seus exatos 96 MB de cache. E aqui mais abaixo eles mostram como que eles implementaram essa tecnologia do 3D Cache. E ela funciona da seguinte maneira: essa imagem aqui é o die do processador sem essa tecnologia, e do outro lado aqui está com a tecnologia. E o que eles fizeram, pessoal? Eles fizeram da seguinte maneira: o processador ele tem um tamanho padrão ali, certo? Definido ali para você poder encaixar o cooler e funcionar tudo normalmente. Só que o que acontece, quando eles tentaram conectar o cache, né, L3, em cima do die do processador com um tamanho normal, eles viram que ultrapassaram o tamanho, porque não basta só colocar o cache, eles também põem aquela chapinha de ferro ali em cima, escrito o nome Ryzen, que todos nós já sabemos como é que funciona, né? E aí o que aconteceu? Eles fizeram esse teste e tal e viram que ficaram muito grande, ficou muito alto e ultrapassou o limite ali de tamanho padrão do processador. E aí com isso a pessoa não ia conseguir encaixar o cooler, né, o water cooler ali, e ia ficar tudo zoado. E aí o que eles resolveram fazer, gente? Eles pegaram
o die do processador e deram uma comprimida. Eles reduziram o tamanho e encaixaram por cima o cache L3 ali. E quando eles foram fazer a medição do tamanho do processador, com a chapa, com tudo, eles viram que ficaram no tamanho ideal que precisa ser o processador. Ou seja, eles conseguiram fazer com que fique no tamanho padrão ali do processador, né? E com mais cache, né, do que os outros processadores têm normalmente, tá? Então você vê como é a tecnologia que eles tiveram aí, que eles tiveram que estudar e tudo mais, e conseguiram fazer essa tecnologia funcionar. Então isso daí foi um fator bem interessante, né, que a AMD vem fazendo e tal, né, e por incrível que pareça, eles conseguiram fazer isso e tiveram um resultado muito bacana em jogos, galera, muito bacana mesmo. Como você pode ver que tem mais informações, né, no próprio site, né, do Adrenaline, onde ele explica, né, com mais detalhes aqui. Só que tem uma coisa, pessoal, também tem um porém a respeito desse processador, que é o seguinte: se você que é um cara que gosta de fazer overclock, né, no seu processador ali e tal, saiba que esse processador com o modelo 3D, com essa tecnologia 3D, ele não consegue fazer overclock, galera. E por que que ele não consegue fazer overclock ali? Porque ele já tem um limite de tensão, né, de tensão máxima ali de 1.35 volts. E inclusive, pessoal, ele também, se você tentar mexer no clock dele e tal, vai acabar mexendo também na memória cache de forma automática. Então, por conta disso, esse processador não é o ideal para você fazer overclock, tá bom, gente? Mas assim, uma coisa que eu tenho visto, testes na internet e tal, eu vi, né, o teste em jogos e tal, inclusive testes desse ano também, eu tenho visto que esse processador, ele tem tido um excelente desempenho mesmo sem overclock, tá bom, gente? Então, tipo assim, em relação ao desempenho, vocês não vão precisar se preocupar em relação a isso, tá? E agora, para finalizar, pessoal, o vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês alguns gráficos aqui no Guru 3D, né, a respeito do desempenho desse processador. Eles fizeram um teste aqui com a RTX 3090 em Full HD no Windows 11 Pro, né, 64 bits. E aqui tá os testes, né, em forma de gráfico na taxa de quadros desse processador. E por incrível que pareça, no Tomb Raider, por exemplo, o Ryzen 7 5800X 3D, essa barrinha cinza aqui, como você pode ver, ele teve 240 FPS, ou seja, superou o Core i9 de 12ª geração, superou também o Ryzen 9 5950X também, que é um processador que tem muitos núcleos e muitos threads, e também superou o 5800X. Ou seja, olha quantos processadores aí, que são top de linha também, ele conseguiu superar a nível de desempenho. Já no Fórmula 1 2021 também, né, como você pode ver aqui, ele ficou meio que empatado com o Core i9 de 12ª geração aqui, né, mas ele conseguiu superar o 5100X e o 5950X, também a nível de taxa de FPS aqui, graficamente. E já em 2.5K com a mesma placa de vídeo, né, como você pode ver aqui, teve a média ali bem parecida no Tomb Raider, né, entre os processadores ali, teve 1 FPS de diferença. No Far Cry, o processador conseguiu se superar, né, atingindo seus 150 quadros por segundo, e no Assassin's Creed, né, Valhalla, né, meio que empatou, entre aspas, ali todos os processadores ali, né, de acordo com o teste. E no Forza Horizon 5 também, né, se for olhar, 111, 113, 114, né, ficou bem mediano ali. E já no Fórmula 1, né, ele ganhou no Fórmula 1 também, ó, né, tem pouca diferença de quadros por segundo, mas ele ganhou, ele teve um desempenho melhor, tá? Então assim, é um processador muito bacana, muito show de bola, né, e que oferece sim um excelente desempenho. E bom, galera, agora aqui para poder finalizar aqui o vídeo, realmente mostrando aqui para vocês, né, o teste comparativo de desempenho, né, como você pode ver o teste que esse cara fez aqui, vocês podem ver aqui, ó, que ele está na taxa de 90 quadros por segundo no Red Dead Redemption 2, né, em Full HD no Ultra, né, sem essa tecnologia do FSR desligado, né, que ele testou na RX 6700 XT em 2023, tá? Esse teste foi feito esse ano e olha só a taxa de quadros bem interessante que ele pegou nesse jogo aí, ó. Também temos o jogo aqui do Spider-Man também, que ele fez o teste aqui também. E por incrível que pareça, lá em Full HD no muito alto, né, ele também pegou ali, ó, 120 quadros por segundo, tá? Lembrando que essa placa de vídeo aqui é uma RX 6700 XT. Então, tipo assim, é uma placa de vídeo muito boa da AMD Radeon também. E tá aqui, ó, 121 quadros por segundo no novo jogo do Spider-Man remasterizado. Então aqui a gente consegue ver, galera, que esse processador realmente é muito bom e ainda dá muito desempenho nos jogos de hoje em dia, principalmente, tá bom? Então,
É isso, pessoal, esse daí foi o vídeo. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos e também ajudar esse canal a bater uma meta aí de 2.000 inscritos aqui no canal, beleza? Então é isso, galerinha, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e a gente se vê numa próxima. Valeu!